Se você não é empreendedor ainda, né, mas possivelmente está aqui querendo ser, querendo trocar ideia com pessoas que já empreendem. Boa noite, boa noite. Sim, diz ela, tô vendo, tô de olho aqui, tô de olho. Então, se vocês querem trocar ideia com pessoas que, né, já empreendem e tal, aqui é um canal aberto para isso, para a gente conversar, né? Para quem não me conhece, eu sou Carlos Constante, treinador de cães profissional desde 2010, proprietário de Pet Crash desde 2015, tá? Então estou há 7 anos, quase 8 anos em Pet Crash. E o papo aqui é geralmente sobre isso, né? Sobre o mundo de empreender, sobre pessoas que querem empreender, sobre pessoas que já empreendem, sobre manejo de cães em grupo, enfim, tudo que tange Pet Crash. E se você tem alguma dúvida sobre isso, sobre esse nosso tema de hoje, já fica muito à vontade para me mandar na caixinha. Aqui embaixo tem, né, um balãozinho com ponto de interrogação. Manda a tua dúvida, seja ela qual for, né? Se não for respondida hoje, é respondida em um outro momento, ou até mesmo um tópico para uma outra live. Não é fácil a gente trazer sempre tópicos novos aqui, então é importante que vocês nos tragam isso, né? E daqui a pouco essa ideia que vocês trazerem, né, vira uma live, vira um assunto mais abrangente e a gente pode bater esse papo aí e te ajudar. E é justamente essa a minha ideia, né? Então, toda terça-feira eu estou aqui ao vivo, mas ontem era terça-feira de carnaval, eu estava voltando de viagem, então pulou um dia, mas geralmente terças-feiras às 8 horas da noite eu estou aqui ao vivo, à disposição de vocês, trazendo assunto recorrente de pet crashes e melhor de tudo, né? De graça, para a gente poder realmente se conhecer e bater esse super papo. Iniciando como pet sitter, aí ó, Cláudia Ribeiro de Araújo. Seja bem-vinda, Cláudia, você já esteve por aqui, né? E seja bem-vinda ao ramo pet, então. Né? Pet sitter é um bom começo, né? Conhecer cães, saber lidar com cães, né? E muito lidar com pessoas, né? Então a gente não vai fugir. Gente que vai fazer entrevista e diz assim, como eu gosto de lidar com cães e lidar com pessoas eu não gosto tanto. Já começou errado, porque a gente lida muito mais com pessoas, né? Muito, muito, muito com pessoas. E quem lida com pet sitter lida muito com pessoas também. Por quê? Porque tem que estar o tempo todo em contato, né? Dando aquele feedback. Como é que tá meu cachorrinho? Mandando uma fotinho, né? Fazendo aquele meio de campo para ficar tudo certo, né? Então eu tô com 2 pulguinhas lá na minha creche também, que são as 2 Yorkzinhas, que a mãe foi fazer uma viagem longa, elas vão completar 16 dias conosco lá sábado agora, que é quando vão embora, sábado ou domingo, agora não me recordo. E a mãe tá o tempo todo, né? A mãe de primeira viagem, assim, deixou a primeira vez no hotel e tá o tempo todo ansiosa, em contato. Então é bacana que a gente também saiba lidar com pessoas. E é muito do que a gente vai falar hoje sobre gestão emocional, sobre como que a gente lida, né, com todas essas coisas que envolvem o mundo empreender, que envolvem o nosso mundo, que envolvem os nossos negócios, que envolvem o negócio fazer dar certo. E acho isso bacana demais a gente poder estar aqui junto trocando essa ideia, tá bom? Então obrigado por estar aqui, manda sua pergunta aqui ou até mesmo uma indicação de assunto de live lá no meu direct e aí a gente pode ir conversando, né? Algumas pessoas têm meu WhatsApp aí, meu WhatsApp também ele é público, né? Então pode me contatar, não tem problema nenhum. Eu vou responder assim que possível, obviamente, mas gosto de ter esses canais abertos aqui para a gente trocar uma ideia. Acho muito importante para o meu crescimento, para o crescimento de vocês, a gente ter esse tipo de bate-papo. Tá bom? Então vamos lá, gestão emocional, o seu primeiro treinamento. Por que gestão emocional é o primeiro treinamento? Gente, olha só, se eu soubesse disso tudo que eu sei hoje, antes de realmente começar a empreender, seria tudo muito mais fácil, tá? Principalmente falar em público, né? Entender um pouco sobre finanças, sobre investimento, entender sobre pessoas, né? Como que a gente lida com pessoas. E isso tudo nos remete, tá? A falta que tem esse tipo de coisa, esse tipo de papo. O papo que o Carlos está tendo hoje aqui, infelizmente não tinha lá
há 10 anos atrás. E é muito, muito importante mesmo que a gente comece a botar isso na cabeça. Eu preciso entender de pessoas, eu preciso entender de finanças, eu preciso entender sobre gestão financeira, de investimento, ou até mesmo de fluxo de caixa, eu preciso saber contratar, tudo que envolve ser um empreendedor. Mas o mais importante, e é aqueles momentos loucos da nossa vida, que é a gestão emocional. Por quê? Porque coisas vão acontecer que nós, presta bem atenção, nós não temos controle. Conta pra mim aí, já aconteceu alguma coisa contigo que você não teve controle sobre isso? Comigo já. Muitas coisas acontecem que não estão ao meu alcance. Eu coloquei há pouco uma frase aqui que veio na minha cabeça. Essa é realmente minha, tá? Não busquei em outra pessoa. Nem tudo está ao nosso alcance. Verdade, muito verdade, não está. Nem tudo pode ser resolvido na hora que queremos. Muito menos. Tem coisas que não tem como a gente resolver na hora que a gente quer. Por quê? Porque depende de um monte de outros fatores. Nem tudo é tão tudo assim. Por que esse último ponto, tá? Nem tudo é tão tudo assim. No mundo que a gente vive hoje, tá? É um mundo onde a gente quer evitar qualquer tipo de frustração. É um mundo onde a gente quer evitar que os nossos filhos tenham frustração. É um mundo onde a gente quer evitar que os cães tenham frustração. E isso, ao meu ver, é errado. É errado? Por que é errado, cara? Porque a gente precisa ter o gostinho da vitória. A gente precisa ter o gostinho de um degrau depois do outro, de dar uma escorregada, descer um degrau e depois subir 2, subir 3, cair 1, subir 4. A gente precisa do gostinho de não dar certo todas as vezes. O mundo não é um arco-íris, o mundo não é um algodão doce. Não funciona assim. Já passei muito sufoco, ainda trabalho sozinha. Tenho cada história, olha aí, ó. É disso que eu estou falando, né? Ainda trabalho sozinho, tenho cada história. Para cada história que é Quintal, por favor, fala quem você é, qual é o seu nome. Desculpa, eu não consigo gravar, talvez você já tenha me dito, né? Mas eu não consigo gravar todos, né? É uma deficiência que eu tenho. Manda o teu nome aqui para eu poder te tratar pelo nome. Acho isso bacana. Se tu tiver um Insta daqui a pouco, né, que seja o teu nome, vai me ajudar, tá? Eu não queria estar te tratando como Quintal Dog. Mas esse ponto que ela colocou aqui, né, ela ou ele, tenho... desculpe, não me apresentei. Meu nome é Áurea. Eu acho que você já se apresentou, Áurea, mas eu que não lembro, tá? Faz parte, né? É um processo. Então, a Áurea colocou aqui, ó, tenho cada história. Para cada momento dessa história, é vivido de uma forma diferente. É gerado uma emoção diferente na gente. E nem sempre a gente tem controle sobre coisas que acontecem, né, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, né? E isso tudo é uma questão de gestão emocional. E esse é o papo que eu quero trazer para a gente hoje aqui, claro que botando muito na questão empresarial, né? Muito na questão de que eu quero ser empreendedor, ou eu já sou empreendedor, né? Como a Áurea comentou aqui, ela trabalha sozinha, passa sufoco e tem história para contar. E esse é o bacana, né? Mas o mais bacana disso tudo é os aprendizados que cada pedacinho dessa história deixou na Áurea, que cada pedacinho da história que o Carlos viveu desde 2010 trabalhando com cães, deixou na minha história, deixou no meu emocional. Preparou o meu emocional dizendo que, olha Carlos, a gente vai subir 2 degraus hoje. Mas semana que vem você vai cair 1. Tá? Tá tudo bem. Não te apavora. Apesar de que a gente se apavora. Mas tá ali. Tá ensinando a gente, né? Tu vai conquistar 3 clientes essa semana. Mais um cliente ganhou uma proposta de trabalho
para morar no Rio de Janeiro. E tu vai perder um. E tu não tem controle disso. E aí tu vai fazer assim, poxa, eu demorei tanto tempo para conquistar 3 clientes e agora um caiu, eu fiquei só com 2. São 3 degrauzinhos que você subiu e um você teve que descer. Você não teve escolha de segurar no corrimão e dizer, não, eu não vou descer desse aqui, eu vou cair. Mas eu continuo com o meu marketing, eu continuo em ativo, eu continuo buscando e tratando muito bem os clientes que estão na casa para que eles me indiquem para que eu de novo suba esse terceiro degrau. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Você não é o único que tem esse problema. Vamos que vamos! Vamos ver se tem mais alguém que comentou aqui. Então, isso vai ser parte normal da vida, né? Parte normal, e principalmente para aquelas pessoas, assim como nós, assim como eu, assim como vocês, que se jogam no mundo de empreender, onde tudo depende muito da gente, principalmente no início. E eu quero contar uma história. Eu trabalhei no Senac. Vocês devem conhecer Senac. Senac é nacional, né? Não é daqui do Sul, então Sesc, Senac, eu trabalhei no Senac por 2 anos. E lá tinha uma moça, né, em que enfim a gente trabalhava junto, era colega de trabalho, gostava muito dela, gosto muito dela, é uma pessoa muito bacana. E ela percebendo algumas coisas e tal, e tomou a liberdade um dia, a gente foi no intervalo lanchar junto numa padaria próximo. E aí a gente conversando e tal, e ela sentiu a liberdade de me dizer que eu era uma pessoa sem foco. Isso foi em 2008 para 2009. Uma coisa do tipo. Eu não tinha começado a minha vida com cachorro ainda. E ela tomou a liberdade, enfim, por uma amizade que a gente criou, por, né, enfim, uma intimidade que a gente já tinha naquele momento ali, de me dizer que, Carlos, tu é uma pessoa sem foco, né? Porque naquele momento eu estava já estudando trabalhar em outras empresas, olhando para outras coisas, meio inquieto, né? Esse foi o resultado, o retorno que eu tive, né, dessa pessoa. Ela disse assim, tu está construindo um projeto, que é um projeto Senac, e realmente era um projeto de desenvolvimento da minha pessoa, porque eu saí, né, da indústria e fui para o comércio, fui começar a trabalhar com vendas, com atendimento ao cliente, né, um processo totalmente diferente. Né, fui vender cursos, né, para o Senac. Eu era, né, um atendente, né, um vendedor do Senac. E aí eu não entendi que aquilo era um processo de desenvolvimento, que eu precisava de mais tempo e tal, de maturação, e de aproveitar mais o caminho com aquelas pessoas que ali estavam, enfim, evoluir mais, né? E aí eu queria atropelar, eu queria fazer aquilo de forma muito rápida. E essa pessoa veio e me disse assim, olha, Carlos, tu é uma pessoa sem foco. Tá? Se você tivesse mais foco, não estava procurando outras coisas. E o que acabou que eu fiz? Né? E aí entra muito dentro da live que a gente está falando aqui sobre gestão emocional, o seu primeiro treinamento, né? Eu despiroquei a cabeça. Eu não entendi aquilo como algo me dando, como alguém me dando uma crítica boa, né? Eu entendi que aquilo fosse uma crítica ruim, né? Como alguém que daqui a pouco tivesse me desejando o mal, ou não queria que eu saísse dali, não queria que eu evoluísse, né? Coisas desse tipo. E aí foi que aconteceu que eu realmente batalhei mais ainda para sair dali, porque eu não entendi esse processo, né? Não entendi que aquilo era algo construtivo realmente. E aí foi onde hoje eu consigo me recordar, né, sobre a gestão emocional, sobre a questão de foco. E aí, Jaime, tudo bem? Como é que tá lá o processo, cara? Quero ver o teu negócio bombando lá, cara. Tô curioso. Não me deixa ficar muito tempo sem informação. E aí foi aonde hoje eu consigo me levar até lá
e perceber que aquele sem foco fez toda a diferença na minha vida. Mas eu não entendi naquele momento que aquilo era realmente importante. Tanto que eu resolvi sair, fechei 2 anos de Senac, resolvi sair do Senac e fui trabalhar na Unicinos. Era uma empresa onde também muito grande, né, muita possibilidade de capacitação, né, e foi onde eu fiquei também mais 2 anos. E eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz no Senac. Não me capacitei o suficiente. Estou com muita novidade para te contar e te mostrar. Ah, bacana, show de bola. Depois vamos bater um papo então. O Victor me chamou no WhatsApp lá. Então depois nós vamos bater um papo. E aí eu fui para Unicinos, né? Conheci pessoas maravilhosas lá, mas de novo, sem foco. Fiquei lá por mais 2 anos. Não me desenvolvi também e lá tive possibilidades menores, assim, infinitamente menores de me desenvolver do que no Senac. Muito por causa das pessoas que lá estavam, né? Não tive a capacidade, o ambiente não fez com que eu conseguisse me desenvolver como naqueles 2 anos do Senac eu me desenvolvi. Mas, de novo, eu não percebi isso, né? A minha gestão emocional não me fez perceber esse processo. E saindo dali, da Unicinos, né, onde eu fiquei 2 anos também, eu fui trabalhar no banco. Eu fui para o Sicredi. Fui para o Sicredi e foi no Sicredi onde mais ou menos tudo começou a acontecer na minha vida de cachorro, né, foi quando eu peguei o Guma, né, quando o Guma veio para a minha vida, que enfim eu tive todo, né, uma circunstância que me levou a aprender hoje, né, que me levou a trabalhar como adestrador, enfim, eu comecei a me descobrir. Mas foi nesse momento, quando eu comecei a trabalhar com cachorro, que eu percebi uma coisa. E eu ainda não entendia sobre gestão emocional. Não entendia. Mas eu percebi que se eu não tiver foco naquilo que é meu, naquilo que está dentro de mim, na minha essência, não vai acontecer. As empresas em que eu trabalhei não deixaram de ser grandes empresas porque eu não tive foco. A Senac ela é enorme, a Unicinos ela é enorme, o Sicredi ele é enorme. O que é o Carlos, né, a pulguinha dentro dessas empresas? Mas eu comecei a perceber que foco era algo que eu realmente não tinha. E aí me remeteu lá em 2008, quando a Rosier, né, se um dia ela vê essa live, Rosier, você fez um bem danado para a minha vida, dizendo aquela frase lá, por mais que eu tenha percebido muitos anos depois, né, que realmente aquilo que ia fazer a diferença para mim. Eu não tive foco. E aí eu quando comecei a trabalhar com os cães, que eu comecei a me desenvolver, eu comecei a perceber, nossa gente, é isso aqui. Essa é a minha essência. O que eu posso fazer para levar isso aqui adiante? E aí eu entendi que foco. Primeiro passo, e esse é o primeiro ponto da nossa live, vamos dividir em dois momentos hoje a nossa live, né? Gestão emocional. Eu não vou conseguir discernir, né, se eu não entender os processos que eu preciso entender para ser um empreendedor. E para ser um empreendedor, a primeira coisa é foco. Se você não tiver foco e começar, olha só gente, olha só, outro exemplo agora. Eu quando comecei a ser adestrador, né, eu tinha pontos de foco. Mas o que eu comecei a fazer? Vocês como empresário agora vão entender também, porque eu também sou empresário, também tenho uma creche, também tenho uma empresa, tem um monte de gente trabalhando. Eu comecei a me comparar com os outros. Só que tem um momento em que a gente pode fazer isso. Tem momentos certos que a gente pode fazer isso. Só que a maioria do momento que a gente se compara foi quando a gente perdeu o foco. E eu fiz isso de novo
lá no início da minha carreira como adestrador. Eu comecei a olhar os outros adestradores. Eu comecei a ver o que eles faziam, né? E comecei a perder a mão. Por quê? Porque eles faziam coisas que eu não concordava. Ou eles faziam, enfim, qualquer coisa que eu queria fazer também e não tinha capacidade. Aquela famosa inveja, né? Aquele famoso olhar de que não é um olhar de aprendizado, né? É um olhar de cara. Isso não é legal, isso vai dar merda, e tu expor isso, né? Então eu comecei a perder o foco da minha essência, perder o foco do meu negócio, comecei a olhar para os outros e trazer comparações. Mas, gente, não se compara alhos com bugalhos. Não tem como. Por isso eu costumo falar, né, inclusive para os meus alunos, que, gente, não olhem para Dálmatas hoje, ou não olhem para qualquer outra creche que você tem no espaço de vocês, né? Olhando para o tamanho que ela tá, para a quantidade de cachorro que ela tem, para o que ela tem no pátio, né? Querendo esse momento. Olhe para essa creche, olhe para Dálmatas, olhe para uma Dog Solution, olhe para uma Educando, para uma Vila Dogo, que são creches referências no Brasil, né? E tentam entender qual foi o caminho que elas percorreram. Porque quando tu compara, vamos trazer uma coisa bem clara, quando tu compara a piscininha que tu botou de bolinha, e aí tu olha para outra creche que tem uma piscina de água grande, bombando, cheia de cachorro, e tu começa a olhar, qual é a distância disso? Tu compara o teu pior com o melhor dos outros. Não dá para fazer essa comparação. Isso é perder foco. Por quê? A tua gestão emocional aqui vai pascucuia, porque tu começa a olhar para o teu pior e começa a olhar para o melhor dos outros. E o que tu tem que fazer, bendito de Deus? Principalmente quando a gente está aprendendo os nossos processos, entendendo qual é a nossa essência do negócio. A gente olha para nós mesmos. Ah, é fácil falar agora. É fácil falar agora. Eu cacetei lá atrás. Perdi foco várias vezes. E pensei em trazer esse assunto aqui para dizer para vocês, vamos olhar para a gente mesmo? Vamos comparar a minha piscininha de hoje com a piscina que eu não tinha ontem? Vamos colocar isso numa escadinha? Vamos fazer essa comparação eu comigo mesmo? Até que a gente consiga realmente discernir e não entrar em parafuso, nossa gestão emocional realmente ser o nosso primeiro treinamento? Vamos colocar isso na cabeça de que a gente precisa comparar a gente com o nosso trajeto. E quando a gente estiver pronto, olha só, você vai saber quando vai estar pronto. Você vai olhar para aquela outra creche que está lá, atendendo os seus 40 cães por dia, que talvez seja o teu objetivo ou não, mas que tenha um pátio bacana, que tu vai olhar assim, olha só, que bacana, né? Que bacana. Qual foi o caminho que ela fez? Quando a gente olhar para essa creche e falar assim, qual foi o caminho que ela fez? Aí a gente está pronto. Aí a gente realmente entendeu o foco que a gente precisa ter no nosso negócio. Qual é o caminho? Qual é a escadinha? Quantas árvores essa pessoa teve que passar? Quantas árvores ela teve que pular? Quantas escadas, quantas pedras, quantos buracos? E aí você vai começar a olhar para o seu negócio e você vai ver assim, olha, eu passo pelos mesmos buracos. Eu passo por muitos buracos também. E esse é o gostoso do processo. E se você não entender isso, né, a sua gestão emocional vai para a cucuia, vai para o ralo. Se você olhar
para a grama do vizinho, né? Aquele famoso ditado, ver que ela está mais verde, mas não entender que aquilo foi regado e foi regado por muitas e muitas vezes, foi cortado todos os dias ou todas as semanas, a gente vai se perder. Porque o nosso foco principal é o nosso arroz e feijão aqui. Vamos comparar, né, o nosso processo de hoje com o nosso processo de ontem. O quanto isso vai ser bacana, o quanto isso vai ser estimulador, vai ser motivador. Eu comecei esse projeto aqui na internet, gente, em setembro de 2020. Não, setembro de 2021, desculpa. Setembro de 2021 eu comecei fazendo live toda terça-feira. Eu já não sei quantas lives eu tenho gravada no meu canal do Instagram, no meu canal do YouTube. Eu comecei em setembro de 2021. Eu tenho mais de 48 alunos de pet creche. E eu começo a olhar, e hoje eu estava fazendo uma mentoria, né? Eu era o mentorado, né? Estou fazendo uma mentoria com um mentor. E aí tu começa a perceber, e ele me deu um desafio agora, e que eu senti o mesmo frio na barriga de quando foi gravar o curso para a primeira turma. Vocês sabem como foi a minha primeira turma? Eu não tinha o curso gravado. O que eu fiz? Eu vendi ela sem ter o curso gravado. Por quê? Eu quebrei uma ponte. Então, eu vou vender, e se eu vender, eu gravo o curso. Então, assim, fui, meti a cara e fiz o melhor que eu sabia naquele momento. Eu vendi 3 na primeira turma. Eu tive que gravar, gente. Toda semana eu entregava um módulo. Foram 9, 8 módulos, né, na primeira turma. Hoje a gente já está em 12 módulos, né? E o quanto é importante eu olhar para esse momento, né? E hoje ele me fez, né, ter essa sensação de frio na barriga, um novo projeto, né? E aí tu começa a olhar para trás a tua escadinha. O quanto é importante. Mas hoje eu também consigo ter o discernimento de começar e olhar para outras creches, olhar para outras pessoas e ver assim, nossa, que bacana aquela história. A gente tem, né, a Educando, está indo para a sua 4ª unidade de creche, um baita exemplo de empreendedorismo, né, um baita exemplo de pessoas trabalhando firme e forte. Nós participamos do mesmo curso, primeiro curso de pet creche que teve no Brasil. E eles foram mais longe, eles tiveram a escadinha deles mais rápida. E tá tudo bem. A questão toda é eu poder enxergar a escada deles também, por onde eles passaram, como eles fizeram. Não olhar para eles agora assim, eles têm 4 unidades e eu só tenho uma. Não, não é esse o ponto. O ponto é, a minha escadinha é diferente da deles. A minha essência é diferente da deles. E tá tudo bem. Então, primeiro, vamos aprender a olhar com foco para o nosso negócio. Vamos olhar sempre, né, para nos motivar o que a gente tinha ontem e o que a gente tem hoje. Como está o nosso faturamento hoje? Como estava ontem? Quantos clientes a gente tem hoje? Quando tem ontem? Quantos clientes a gente atendeu no carnaval passado? E quantos a gente conseguiu atender agora? A gente conseguiu evoluir o nosso preço, nosso valor? A gente começou a mostrar mais coisas, mais valor para o nosso cliente? Voltei, precisei atender um cliente, vou acompanhar de agora para frente. Áurea, bem-vindo novamente. Então, o foco foi uma coisa que realmente eu perdi algumas vezes dentro dessa minha jornada. Isso era uma coisa que eu queria trazer para vocês agora, num primeiro momento, de que a nossa gestão emocional está totalmente ligada ao foco que a gente tem no nosso negócio. A gente tem que entender que o nosso negócio é único. Você é único.
E o que você tem que fazer para transparecer realmente ser único? Não é você pegando, né, uma coisa do Carlos, uma coisa lá da Educando, outra coisa lá da Vila Dogo, outra lá da Dog Solution, né, e tentando trazer para o teu momento coisas que estão fazendo sentido para nós nesse momento. Talvez não vá fazer sentido para ti agora. Tem coisas que a Dálmatas, né, e hoje eu aprendi um pouco sobre isso, sobre os nãos, né, de que existem, e é saudável existir os nãos. E é importante que a gente tenha isso em mente. Eu tenho clareza hoje sobre alguns nãos. Tá? Eu já fiz 2 festas de aniversário para cachorro. E hoje, festa de aniversário está na minha lista dos nãos. Eu vejo um mercado crescente sobre festa de aniversário, inclusive tive uma visita, né, há umas 3 semanas atrás, de um senhor muito educado, muito bacana, e que veio ofertar fazer festas de aniversário. Disse, olha, hoje um dos meus nãos é para isso. Tá? Mas esse é o meu entendimento, então essa é a minha essência. Eu não fico olhando para as outras creches, vendo elas fazerem festa de aniversário e tendo a vontade de trazer. Não, por quê? Porque eu foquei naquilo que fez o meu negócio funcionar, com que eu foquei naquilo que fez com que eu ficasse feliz fazendo. Isso é o importante para a nossa gestão emocional. Você tem que estar feliz, você tem que estar bem. Você só vai fazer bem se fizer bem, né? Se você só vai fazer alguém bem se você estiver bem. Então, assim, qual é a tua essência? Qual é o que é aquilo que te deixa feliz? Então, esse é só um ponto, né, gente? Festa de aniversário para cachorro, não estou falando mal, tem mercado para isso já. Mas é algo que não está dentro da minha essência fazer. E eu entendi que ter nãos é saudável. Isso é foco no teu objetivo, foco no que é a essência do que tu quer para o teu negócio, né? E as pessoas que vão começar a te rodear vão fazer parte dessa essência, vão comprar essa ideia. Então tenha em mente isso, né? Faça aquilo que vai realmente te fazer feliz. Isso é o que vai fazer com que o teu negócio perpetue, com que o teu negócio cresça e com que a tua gestão emocional não padeça. Primeiro ponto, foco. Foco no teu negócio, no que tu acredita, tá? E no teu degrau. Olha para trás, um degrauzinho, opa, subi, bora de novo. Caiu um, opa, subi de novo. Foco no teu resultado. Foco naquilo que é para ti. E olha para o teu negócio, não para o negócio dos outros. Isso eu acho que é muito importante. Eu errei isso lá no início, tá? Errei. E quis realmente trazer isso para vocês, né? O Jaime está dizendo aqui, precisava muito escutar isso hoje, choque de realidade. De vez em quando vem o Carlos aqui fazer essas coisas, né? Trazer, né, alguma coisa muito diferente, né, do que o pessoal vem falando. Suas palavras me animam de continuar e melhorar cada dia. Obrigado, Alessandra. A Cristina, que é essa que eu gravei. A We Love Pets são modinhas. Faz parte do processo, né? Talvez essas modinhas não saiam nunca mais. Talvez essas modinhas estão aí, né? Então, assim, para a gente tentar entender o que acontece, tentar entender qual é a essência do nosso negócio, o que a gente espera do nosso negócio daqui 5, 10 anos, como que a gente quer ser lembrado, a gente quer ser feliz. O que tu prefere, ser lembrado ou ser feliz? Então, é isso que para mim é a essência do meu negócio e foco naquilo que vai me fazer feliz, naquilo que vai me trazer prazer em trabalhar, prazer em perpetuar. Eu acho que isso é empreender, tá? Galerinha, falei demais. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Manda aí, eu vou tomar uma aguinha aqui, tá? E aí nós vamos para a segunda parte aqui, para poder fechar essa questão da gestão emocional, do porquê para mim isso tudo está interligado e faz sentido.
Que legal, Cristina. Adoro ter você por aqui. Pena que aquela nossa última live lá não deu certo. Deu certo e não deu, né? A gente conseguiu bater o papo aí, só não pude deixar a live aqui gravada. Então, esse primeiro momento, eu falei sobre foco, falei sobre a minha gestão emocional não estava preparada para ouvir, né? Eu falei no início da live, para quem não ouviu, de que eu não estava preparado emocionalmente para ouvir alguém me dizer que eu não tinha foco, tá? E isso mexeu com o meu emocional. Eu fui entender isso anos depois, né? E comecei a agradecer aquela pessoa lá anos depois, porque começou a fazer muito sentido, tá? E tu vê que todas as pessoas que empreenderam, tiveram sucesso, foram felizes, e sucesso não se remete à grana, tá, gente? Não é só isso. Eu nem sou um cara rico, mas eu sou um cara feliz. Só que é justamente isso, né? Tu faz aquilo que te faz feliz. Desculpa, gente. Isso é importante. Gestão emocional é a essência mesmo. Tanto que tem dias que não estamos inspirados e as coisas não fluem. As coisas vão dando errado. Eu preciso crescer muito emocionalmente. Tem esse controle, ajuda muito. Essas palavras fazem muito sentido para mim no momento. Só agradecer. Show de bola, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. E tem uma outra coisa que eu preciso falar, que é o aprendizado que a gente tem, né? É o aprendizado que a gente teve naquele momento. É como a gente sentiu aquele processo, né? Então, uma coisa que eu tenho levado muito para frente, né, é assim, o que eu posso fazer para fazer aquilo melhor, né? Mas também entendo que naquele momento é isso que eu pude fazer de melhor. Eu não posso ficar me cobrando o tempo todo, né? Isso é uma coisa que eu fiz por muito tempo e vi que as coisas não fluíam dessa forma. Eu ficar me cobrando o tempo todo. Eu ficar dizendo para mim, meu Deus, por que que tu não fez isso dar certo? Por que que tu não fez isso aqui? Por que que tu não fez aquilo ali? Né? Então é começar a olhar degrauzinho por degrauzinho, né? E às vezes eu tenho pessoas do meu lado que, ó, cara, olha isso que tu fez aqui, né? Olha o que essa pessoa aqui disse, né? A gente às vezes acaba se colocando para baixo porque a gente ainda se compara. E a nossa comparação deveria ser apenas com nós mesmos antes. Esse acho que é o ponto principal de gestão emocional. Esse é o ponto principal, né? A gente se comparar com nós mesmos, o quanto a gente conseguiu evoluir. Né? Então toda vez que a gente faz uma crítica para a gente, beleza, eu fiz uma crítica pontual porque eu me equivoquei em alguma coisa, mas vamos olhar isso um ano? Não vamos olhar isso só essa semana. Bota aí um ano para trás. Como que eu estava um ano atrás? Nossa senhora, há um ano atrás eu tinha 10, hoje eu estou com 20. Ah, só porque eu perdi 2 essa semana? Pô, eu estava com 10, 20, agora estou com 40. Entendeu? Então a gente precisa realmente trazer e entender como que a nossa motivação funciona, para que o nosso emocional não se abale, né? A gente vai ter momentos mais downs? Vai, faz parte do processo. Né? A gente também não é uma pedra, né? Tem coisas que vão abalar, né? A gente tem um coração batendo, a gente vai sofrer por algumas coisas, por uma perda de uma pessoa, ou até mesmo um cliente que nos deixou, que era um cliente muito bacana. Oi, Indira, tudo bem? Então, esse é um processo natural, né? A questão é o quanto a gente está preparado, às vezes, para não deixar se afetar tanto com isso, né? Para não deixar a ponto de a gente botar tudo a perder. E essa é bacana, essa é uma questão de gestão emocional e que o primeiro ponto é foco. Foco. Isso é importante, ter foco no seu negócio, olhar para o seu negócio. E o segundo passo, e que ele acaba sendo um passo muito, mas muito importante,
do seu negócio, quando a gente começa a fazer o nosso negócio ficar sério, né? Quando a gente começa o nosso negócio ficar sério, a gente começa a entender que, opa, eu preciso planejar. Me diz uma coisa, aqui, quem está nessa live aqui, estamos com 10 pessoas nos assistindo. Quem é que planeja o negócio de alguma forma? Qual é o seu planejamento para esse ano? Qual é o seu objetivo de curto, médio e longo prazo? O que você estabeleceu como meta? O que você planejou para si? Eu vou fazer 2 capacitações esse ano, né? Eu vou aumentar o meu espaço, eu vou contratar. Qual é a sua meta? O que você planejou? E eu quero que eu planejo recebimento, pagamentos e investimentos. Beleza, show de bola. Isso aqui é puramente financeiro, né? Mas e o seu bem-estar? A sua gestão emocional? Como crescer a empresa? Né? Para ter mais recebimento, você precisa ter mais clientes, para ter mais pagamentos, mais clientes para investir mais clientes. O que você está fazendo então para ter mais clientes? Esse é o teu planejamento. O que você precisa, né? Quais são as suas metas? Isso é importante. Você ter alinhado aquilo que você quer para o seu futuro. Eu quero fazer uma outra pergunta agora para vocês aqui. Foco mais planejamento? O que vem depois? É igual a quê? Foco mais planejamento é igual a quê? Responde aí para mim. E aí, Wilter, tudo bem contigo? Galerinha, foco mais planejamento. É exatamente isso que a Áurea disse. Resultado. Se você consegue juntar essas duas coisas, nosso planejamento este ano é inaugurar, apaixonar muitas famílias e fechar um ano com pelo menos 40 alunos. Top demais, top demais. O planejamento de vocês está absurdamente lindo, Indira. Lindo. Eu quero tomar um banho naquela piscina lá. Dar um mergulhão com os Golden, com os Border Collie. Então, assim, o que a Áurea colocou ali, foco mais planejamento, é igual a resultado. Se você focar naquilo que realmente é importante para o seu negócio, olhar só para dentro do seu negócio, nesses primeiros momentos, até que a gente realmente consiga respirar, olhar, enxergar a trajetória dos outros e não o resultado dos outros, a gente planeja e a gente traz resultado. Se a gente focar e planejar, a gente traz resultado. Se a gente não focar, não adianta planejar. Se a gente planejar sem foco, não tem resultado. Vocês entenderam que é um processo que ele não tem outra mão? É o foco e o planejamento. Você pode até botar o planejamento antes. Planejei, foquei na execução. Mas eu prefiro foco. Foco no meu negócio, foco nos meus resultados, foco no que eu tenho como essência, né? Planejamento e resultado. Então, essa, né, para mim, é a essência de manter uma gestão emocional equilibrada. E isso é o que para mim faz sentido. Né? Então, assim, eu tenho evoluído como pessoa, eu tenho evoluído como profissional, eu tenho me mantido ativo e aberto para novas coisas, para novas situações, tenho confrontado eu com eu mesmo. Né? Isso, cara, tem sido libertador, assim, né?
E essa frase que eu coloquei hoje aqui, nem tudo está ao nosso alcance, nem tudo pode ser resolvido na hora que queremos. Nem tudo é tão tudo assim. O meu tudo não é o seu tudo. O que eu quero agora não era o que eu queria antes. O que eu quero hoje não é o que eu vou querer daqui a 5 anos. O que eu quero hoje não é o que você quer agora. Né? Então o tudo nunca vai existir, a não ser para Deus. Ah, nós, meros mortais, não vamos ter tudo, não temos nem que ter a mínima ideia de querer ter tudo, não é saudável. Então, no início da live eu falei sobre frustração. Isso realmente é algo saudável, tanto para nós, quanto para os nossos colaboradores, funcionários, cães, família, filhos. Hoje eu entendo que o tudo ele não vai existir. Então a gente tem que preparar as nossas mentes, a nossa gestão emocional de que, cara, vão ter momentos em que, né, a gente vai dar uma tropeçada, em que a gente vai cair, em que vai ter uma coisa que vai nos afetar mais, né, mas a gente vai estar, né, com a mente equilibrada. Um dia eu me permito cair, mas no outro eu não me permito não levantar. E é isso que eu tenho levado como essência para mim. Né? O quão difícil foi essa pandemia, gente, para quem já tinha um negócio. Você imagina uma pessoa que não tinha foco no negócio, que não tinha um planejamento, que não tinha uma reserva financeira. Quantas plaquinhas de aluguel você está vendo na sua cidade? Não é deprimente, às vezes, você passar numa rua onde antes, cara, tinha muito comércio, muita indústria, e tá lá aquelas plaquinhas de aluga, 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 aluga. E sim, isso é reflexo ainda, né, da pandemia, isso é reflexo desse desastre que a gente viveu. E muitas empresas conseguiram se manter em pé. Por quê? Porque tiveram foco, tiveram planejamento, focaram nos seus resultados. Por mais desastroso que foi, baixaram o valor, mantiveram a base de clientes, seguiram, enfim, isso é planejamento. Isso é planejamento. Isso é foco, não perder o foco no seu negócio. E aí essa tríade, né, foco, mais planejamento igual a resultado, é o que eu vejo hoje como base para a gestão emocional, para a gente realmente estar alinhado com aquilo que a nossa expectativa nos permitiu ter. Foco em ti, foco no seu negócio. Não foca no negócio dos outros. Não vai rolar. Sempre quando eu fiz isso, deu merda. Não foca no negócio dos outros. Se compara contigo mesmo. Como que você estava um ano atrás. Há pouco eu falei, eu comecei as lives aqui toda terça-feira em setembro de 2021. Olha quantas já foram, cara. A primeira live foi com o Caio Mansur. Muito, muito bacana. Eu não sabia que esse projeto ia me fazer chegar até aqui, falando de gestão emocional, abrindo meu coração, né, aqui para vocês, falando, cara, é preciso ter equilíbrio em tudo. Frustração é saudável. Foco no seu negócio e olhe para si mesmo. Isso realmente vai fazer você conseguir planejar e ter o resultado que você precisa. Tá bom? Faz sentido para ti? É isso aí, Áurea. Se a gente se comparar com outro que não a gente sofre. A gente sofre, tá? Até porque a gente tem a tendência de comparar o nosso pior com o melhor dos outros. A gente não sabe fazer uma comparação justa. Esse é um dos nossos principais erros de sabotagem. A gente se sabota, né? A gente quer comparar o nosso pior com algo melhor dos outros. Isso é uma autossabotagem. É uma autossabotagem. Então, se a gente conseguir comparar nós com nós mesmos, a gente vai sempre se motivar.
E isso é o mais legal, a gente se motivar, né? Porque, cara, todos os resultados dependem da gente. Se a gente vai lá batalhar, 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 vai cair, levanta, vai de novo, vai cair, levanta, vai de novo. Então esse é o processo, é um processo bacana de se ver, né? Depois quando tu olha, né, para 13 anos atrás, quando eu comecei, é um processo que tu olha, nossa senhora, eu lembro do primeiro cachorro. Olha só, faz um mês mais ou menos que a dona do primeiro cachorro que eu adestrei me ligou, dizendo que ele tinha falecido. 13 anos atrás. Olha a história, gente. 13 anos atrás. Ela me ligou. Ela não tinha mais meu número, tinha perdido. E ela deu um jeito de conseguir para me dizer: Carlos, o Thor morreu. O Thor. Mas agora a gente tem outro aqui, Carlos, e tá bem feliz. Mas o Thor morreu. 13 anos atrás a pessoa me ligar para avisar que o Thor morreu. Isso é olhar para ti mesmo. Isso é ver a tua evolução. Eu atendi mais de 500 famílias com treinamento. Mais de 500 famílias. Essa é a minha história. E a tua? Olha para ela e vê o quanto você evoluiu. Tá bom? Faz muito sentido. Obrigado pelas sábias palavras. Obrigado, Jaime. Hoje estamos fazendo a nossa primeira hospedagem. Que legal, Carla. Parabéns. Parabéns. O início da minha história, motivo do qual eu comecei, virou estrelinha ontem. Olha aí. A minha virou estrelinha em 2020. Meu primeiro cachorro atacou a minha cachorra em 2020. Parabéns, Carla. Parabéns. Esse é o processo. E nunca desistir. Que bacana. Não adianta, a gente descobre o nosso caminho, descobre a nossa essência, descobre aquilo que a gente quer fazer, né? E esse é um percalço, né? Betucão, Bet. Então, é um processo que a gente tem que viver, que a gente tem que passar, né? E que a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Isso se chama gestão emocional. Foco, planejamento e resultado. Valeu, galera! Obrigado por essa noite. Foi uma live muito, muito, muito bacana. Eu não tinha feito uma live falando sobre isso ainda, né? E se vocês de coração querem que o Carlos continue falando aqui, por favor, me mandem aí assuntos variados para que a gente possa trazer mais e mais conteúdos bacanas, né? Enfim, que vocês curtam. Tá bom? Carla, sucesso pro teu negócio aí, né? Tá começando agora. Vamos voar. Beijo para vocês e até a próxima. Fui.